Essa história começa com o protagonista vendo uma notícia sobre uma pessoa que acabou se tornando viral na internet comendo um pêssego. Os internautas expressam seu intenso transtorno pelo fenômeno Derigan. Aquele estilo estava arruinando a mentalidade das mulheres durante milhares de anos. No passado as mulheres eram vistas como pessoas inteligentes capazes de alcançar os céus, mas aquele estilo está destruindo sua imagem. Em resposta a isso, a oficina de rádio de Daxia deixou claro que planejava eliminar os looks deformados do estilo Derigan. Continuando a ver a notícia, o garoto se pergunta o que era aquilo. Já se passou 2 dias desde que havia chegado nesse mundo e ainda não se acostumou com aquele corpo pesado. Antes de ir para esse mundo, ele era o imperador de sua geração. Toda vez que visita um site de notícias, só encontra incidentes de assaltos. Naquele mundo não existia cultivadores, um mundo moderno onde os conceitos dos homens e das mulheres estavam invertidos. Uma mulher se casa com seu marido e dá à luz a uma criança trabalhando para manter a família, enquanto o homem fica nas tarefas domésticas. Fora que a energia espiritual desse mundo era extremamente baixa e seu espírito estava danificado, assim não seria fácil recuperar sua força. O poder daquela demônio que havia lutado era gigantesco ao ponto de perderem seus corpos, entretanto, acabou sobrevivendo por sorte. Foi um milagre seu espírito conseguir viajar para outro mundo descobrindo um corpo recém-morto para renascer. Falando nisso, seu nome parecia ser Lin Mo. Em suas memórias ele era um garoto rico que estudava em uma escola privada de primeira classe. Lin não fazia ideia se aquela demônio também havia voltado à vida, mas de qualquer forma, antes de recuperar sua força, precisava viver como Lin Mo. Por isso até mesmo um imperador também precisava ir à escola. Se arrumando, o jovem sai de seus aposentos. Olhando ao redor, supõe que sua família não era nada mal. Mesmo assim, aquela casa era menor que seu último aquário de peixes. Em suas memórias parecia que seus pais morreram em um acidente, além de que sua avó estava com Alzheimer acabada no hospital. Sua tia distante assumiu o papel de ser tutora depois de ser abandonado. Junto com ela, sua família também se mudou. Antes que desse conta, tudo que o pertencia já era de sua tia, e sua qualidade de vida havia diminuído. Caminhando pela casa, o garoto se aproxima de uma mesa. O do cabelinho que parecia que uma vaca havia lambido se chamava Ingjun e o outro Zichuan. A tia do garoto aparece dizendo que ele havia chegado bem na hora para discutirem sobre seus estudos e que Yanhui tinha razão, mencionando que aquilo era uma piada. Ouvindo o nome que sua tia havia mencionado, o garoto fica pensativo. Nas memórias de seu corpo, sua avó organizou um casamento para ele antes que tivesse Alzheimer e o nome da garota era o mesmo. Entretanto, ela se assustou quando soube daquilo. Com desprezo pergunta como poderia sair como alguém gordo como ele. Ao cruzar a rua acidentalmente foi atropelado por um caminhão. Quando isso aconteceu, sua tia cancelou o casamento, pensando que aquilo era incrível, pois o imperador de sua geração teria que se casar com uma pessoa daquele mundo por decisão de outra mulher. Ainda na cozinha, sua tia pergunta se estava ouvindo. O garoto diz que não era nada, falando para não o arrumar um casamento novamente. Observando o semblante de Lin, a mulher pensa que ele estava diferente. Inesperadamente parecia ter uma sensação de tirania inexplicável. Em seguida, Lin se senta na mesa, pensando que não tinha apetite desde que começou sua dieta. Mas para que aquele corpo não morra de fome, deveria pegar leve. Pegando um pedaço da comida, pensa que aquilo tinha um cheiro bom. Então seu primo pergunta o porquê ele não ia estudar no estrangeiro, já que seus companheiros sabiam o quanto expressava seu amor aos demais. Lin se pergunta por que precisava conversar com aqueles insetos quando este imperador reinou por milhares de anos. Mesmo assim, agora era necessário interpretar o papel de uma pessoa normal, falando que não iria agora porque estava feliz com aquela escola. O garoto diz que não importava a escola que ficasse desde que tirasse boas notas. Continuando a comer, Lin pensa que não queria conversar com ele. 1 hora depois, o protagonista estava dentro de um carro e a pessoa que estava dirigindo avisa que tinham chegado. Seu primo, por sua vez, pede para Lin não sair junto com ele. Com um olhar de desprezo, o protagonista o observa, deixando o garoto com medo daquele olhar. Saindo do carro, em seguida Lin já estava diante de um edifício. Mencionando que a arquitetura daquele mundo era excelente, no entanto, havia alguns problemas. Cada um daqueles homens se destacam muito, já que mostravam suas pernas pálidas. Mas ao menos as mulheres pareciam ser normais. De fundo, 2 garotas estavam molestando o irmão do protagonista, dizendo que suas pernas eram bonitas. Com desprezo, o garoto pensa que aquilo era desagradável ao ponto de quase vomitar. Porém, deveria se esquecer daquilo porque não sabia se aquela demônio ainda estava viva, além de que precisava fortalecer seu corpo antes dela aparecer. Enquanto caminhava pela escola, Lin encontra sua sala. De fundo, alguém parecia zoar o protagonista, dizendo que seu noivo estava ali. Sua esposa estava sentada na mesa enquanto 2 garotas conversavam com ela. Observando o protagonista, ela não parece gostar de sua presença. Lin pensa que era incrível o quão os mortais podem ser insuportáveis. O garoto, indo em direção à sua mesa, deixa Yanhui confusa. Enquanto estava sentado, pensa como poderia retomar seu cultivo de alguma maneira. Uma pessoa pega no ombro dele, dizendo que deveria acreditar quando havia dito que não podia gostar dela.
A realidade não era a mesma que via na TV, mencionando que parecia madura, mas não deveria se enganar com as coisas que ela fala. Lembrando da garota, Lin pensa que ela deveria ser a colega de classe daquele corpo. Continuando a falar, a garota questiona como poderia gostar de uma pessoa da segunda classe. Percebendo Lin ainda quieto, supõe que tinha falado demais, dizendo que ele ainda havia uma chance com Yan Yu e que poderia gostar dele se perdesse um pouco de peso. Então o protagonista pede para ela falar logo o que queria dizer. A garota pergunta como sabia que estava tramando algo e Lin menciona que ela não era tão gentil daquela maneira. Em seguida, a menina realmente queria o pedir um favor, pedindo para jogar um jogo com ela e não iria demorar, e como recompensa o apresentaria para uma garota mais linda que Yan Yu. Existe uma montanha que não era possível chegar sozinho, mas ela tinha contatos para ajudar a subir diretamente, por isso estava pensando em ir durante o verão, mencionando que aquele lugar era impressionante à noite e iria se arrepender se recusar a ir naquele lugar. Lin pensa em um rumor que montanhas altas atraem energia espiritual, e aquela montanha era mais próxima daquela região, por isso tinha alta chance que tenha energia no topo. Também aquela era uma ótima oportunidade para aquele corpo emagrecer subindo a montanha. Aceitando a proposta, menciona que não era bom em jogos, deixando ela feliz. A garota fala que teria uma partida contra um idiota da classe 3 que adora fingir ser bom, por isso depois da aula podem usar os computadores do clube de informática. Um tempo depois, na sala de informática, a garota menciona que havia reservado a sala só para eles. Por isso ninguém iria os incomodar. Sentando-se na cadeira, ela pede para Lin se conectar a um usuário. Então o protagonista coloca sua senha, conseguindo logar na sua conta. Dentro do jogo, o garoto, olhando uma janela, fala que aquele era um game de ação competitivo com o tema imortal. Aquela garota aparece dizendo que havia chamado o chefe daquele reino pois iria os ajudar. Em seguida, a chefe aparece mencionando que ela realmente havia levado um homem, aparentemente gostando do protagonista porque ele era colega de classe da sua amiga. Cortando o clima, ela fala que iria começar o modo PVP 3v3. Começando a correr, a garota pede para eles ficarem quietos enquanto iria acabar com o grupo inimigo. Então a amiga do protagonista pede para ele se esconder enquanto ia ir lá para ver. Lin pensa que apenas os seres lendários de seu mundo podem ser imortais, mas o cultivo e tudo de seu mundo era similar ao jogo, supondo que havia uma probabilidade que naquele mundo tenha imortais e por isso deveria ter cuidado. Enquanto estava sentado, uma notificação aparece que uma pessoa havia morrido. Aquela garota de antes aparece aparentemente estressada. Começando a correr novamente, fala que tinha cometido um erro e agora iria se vingar. No entanto, novamente acaba morrendo. Repetindo o ciclo de correr novamente, mas agora a amiga do protagonista iria ajudar. Mesmo assim, não adianta de nada. Fora do jogo, a amiga do protagonista fica furiosa porque nem mesmo o chefe daquele reino estava conseguindo derrotar aquela pessoa, dizendo para o protagonista ter cuidado porque o Flying Theater estava a caminho, mas Lin estava totalmente calmo. Enquanto corria, o garoto pensa que havia desenvolvido seus instintos de luta durante milhares de anos, capaz de usá-los até mesmo nos jogos. Durante tudo aquilo, o outro time ainda estava atrás do protagonista enquanto duas garotas bajulavam a pessoa que estava jogando. Então a garota diz que ele não podia fugir dela. Olhando para trás, Lin percebe alguém o seguindo. Parando de correr, pensa que era um imperador e por isso nunca foi perseguido. Notando que Lin havia visto a mulher, rapidamente se esconde. O protagonista, por sua vez, afirma que aquela foi uma reação rápida e aquele corpo não podia vencer, já que naquele jogo os ataques eram difíceis de usar. Fora do jogo, Lin parecia usar uma habilidade. A mulher, observando o protagonista, menciona que ele era um novato que não fazia ideia de onde estava. Por isso aquilo era um ponto positivo, indo para cima do garoto. Rapidamente, Lin usa o teclado e mouse, jogando um ataque na mulher. Subitamente acaba atingindo onde uma notificação de um player morto acaba aparecendo. Do outro lado, elas estavam surpresas que o protagonista tinha conseguido vencer. Se levantando da cadeira, a amiga de Lin diz que não sabia que ele era tão bom. Percebendo ele imóvel, questiona se estava tudo bem. Lin pensa que não fazia ideia que um corpo como aquele poderia ficar tão danificado por um simples uso de energia espiritual. Voltando para o jogo, uma de suas amigas pede para voltar, no entanto, ela não tinha mais tempo. Pensando que finalmente havia o encontrado, se perguntando o porquê ele sempre continuava fugindo. Mas daquela vez iria o matar, indo para cima do protagonista. Enquanto isso, o garoto corria sem parar. Percebendo que a garota havia o encontrado novamente, pensa que deveria impulsionar novamente a parte inferior de seu corpo, jogando sua espada em direção à mulher. Então ela questiona se o garoto queria atingir de tão longe. No mesmo instante, sua perna acaba sendo atingida, onde acaba sendo derrubada no chão. Olhando a espada em sua perna, se pergunta se aquilo era um aviso para parar de segui-lo. Fora do jogo, uma de suas amigas fala que deveriam parar de persegui-lo. A garota, por sua vez, pergunta se ela conhecia o outro lado, pedindo para contatá-los agora mesmo. Sentada na cadeira, murmura o nome do protagonista. Do outro lado, a amiga do protagonista recebe uma ligação daquelas garotas querendo a ver. Se aproximando de Lin, sua amiga fala que ele era incrível.
sugerindo jogar mais algumas partidas, mas o garoto não queria mais jogar, pedindo para não se esquecer da promessa que havia feito antes. Um tempo depois, Lin já estava perto de sua casa. Dentro de seus aposentos, o garoto se deita mencionando que seu corpo era muito frágil. No dia seguinte, enquanto ia para a escola, seu primo o chama, pedindo para explicar para seus colegas que aquele casamento com Yanyui não era real. Então o protagonista fala que não havia necessidade de explicar o que era falso. Enquanto ia embora, seu primo diz que ele era muito arrogante. Dentro da sala, sua amiga percebe sua presença, perguntando se ele sabia quem era aquela garota de antes que se chamava Zhao Yutan, mencionando que, por incrível que pareça, ela era de sua escola. Parecia que ele passou por muita coisa desde que perdeu seu amor, mencionando que a garota queria o ver e não precisava se preocupar porque não faria nada com o cara. Mas antes mesmo de completar a frase, com um olhar ameaçador, o protagonista o observa. Subitamente não completa a frase, mencionando que não era a Momo Baby. Em seguida, uma garota vai em direção à mesa do protagonista. Aquela era Yanyui, dizendo que precisavam esclarecer as coisas e deveria falar que era apenas um casamento falso. A amiga de Lin fala que ela estava indo longe demais, afinal Lin Mo era apenas um garoto e por isso deveria ter mais compaixão. A garota questiona o que aquilo tinha a ver e se ela gostava do protagonista. Entrando no meio da conversa, o garoto fala que, mesmo sendo verdade ou mentira, não havia nenhuma possibilidade de ele ficar com a garota, pedindo para ela sair dali. Yanyui diz que ele estava se achando muito e não sabia o quanto aquilo a incomodava, então nunca mais deveria falar que iria se casar. O garoto de fundo fala que Lin era muito forte porque até agora não havia chorado, e o outro cara fala que se fosse com ele sairia da escola imediatamente. Em seguida, alguém entra na sala. Aquela era a garota que tinha perdido antes, acompanhada com mais 2 pessoas. As pessoas de fundo mencionam que aquela era Zhao Yutan. Boatos diziam que ela causava muitos problemas e todos que se meteram com ela abandonaram a escola. Se aproximando de Lin, a garota chama o protagonista. Aparentemente, Yanyui era irmã dela, perguntando se ela queria algo. Então a garota chama Momo Baby, que era o nome do perfil do protagonista no jogo, falando para ele a seguir. Enquanto isso, Lin, irritado, continuava sentado na cadeira, pensando que era o imperador e não Momo Baby. De fundo, aqueles 2 moleques perguntam como tinha feito para se aproximar de Yutan e o porquê estava a chamando de Momo Baby. Sua amiga, por sua vez, pede desculpas, pois a garota queria jogar junto com o protagonista sozinho, apenas deveria sair com ela e depois poderia fazer o que quiser. Saindo da sala, Lin murmura que aquelas pessoas eram muito chatas. Na porta de sua classe, Yutan o esperava, pensando que não esperava que Momo Baby era um homem em vez de uma mulher, afirmando que aquilo era divertido porque antigamente as mulheres lutavam com saias de combate, mas agora isso se tornou uma norma para elas. Em seguida, começa a fazer várias perguntas para Lin, questionando se havia sido ele que a venceu naquele jogo, dando uma ordem para procurar depois da aula, pois iria duelar com ele sozinha. Mas Lin diz que não jogava aquele jogo e tinha ganhado apenas por sorte, falando que iria voltar para a aula. Irritada, Yutan se pergunta se o garoto não sabia quem ela era. Então a outra garota afirma que não era de surpreender que Lin não tinha medo dela, já que não tinha mais amor no coração porque havia sido deixado. Yutan, por sua vez, dá a ordem para ela trazer o garoto ao meio-dia. Voltando para a sala, um grupo de garotos perguntam o que Yutan havia falado para ele. Sua amiga diz que a garota havia sido atraída pelo protagonista, então só queria jogar com ele sozinha, pedindo para não se preocupar porque o levaria para a montanha Wushu no fim de semana, além de que arranjaria algumas garotas. Com um olhar ameaçador, Lin fala para não levar mais ninguém. Imaginando coisas supostamente ilícitas, a garota fica constrangida, falando várias coisas e que não deveria se interessar por ela. Em seguida, a outra garota aparece dizendo que Yutan estava esperando o protagonista. Entretanto, Lin não estava mais na sala. No refeitório, Lin estava comendo enquanto as pessoas de fundo o zoavam, dizendo que ele comia demais. Na recepção, o garoto pede para o senhor embrulhar para a viagem. Saindo do local, o protagonista pensa que ainda não havia se acostumado com aquele mundo barulhento e não devia se aborrecer por aquela causa. De fundo, uma pessoa se aproximava do garoto, murmurando várias coisas sobre aquele corpo morrer daqui a 1 ano e, se desejasse sobreviver, deveria se fundir com ela, como recompensa realizaria seus desejos. Enquanto andava, as pessoas ao redor observavam sua beleza. A mulher diz que ela havia tomado a decisão certa. De agora em diante, seus 18 anos de vida serão parte dela, mencionando que era uma pena que todas as alegrias e tristezas que haviam passado eram apenas uma gota de um oceano para ela. Depois de trabalhar duro por tanto tempo, conseguiu derrotar o imperador. Entretanto, não foi o final como desejava, e agora a única coisa que podia fazer era reviver o mundo demoníaco. Mas o imperador tinha muitas cartas na manga e por isso não morreria facilmente, por isso deveria ser cuidadosa, já que ele poderia ter ido para aquele mundo, afirmando que aquele mundo era muito interessante. Ela nunca conseguiu a aprovação de seu pai no mundo dos demônios, por mais que tentasse, só porque era mulher. Aqueles homens a menosprezavam e só queriam a possuir, até o dia em que colocou uma máscara de espíritos malignos, os matando para que temessem ela.
Porém naquele lugar os homens estão em desvantagem, e a cultivação não era ruim apesar do poder espiritual ser escasso. Além disso era bonita ao ponto dos homens a seguir, mas fazia um tempo desde que aquele gordo estava atrás dela, e como mulher era bom ser direta. Olhando para trás os olhares dos dois se encontram. A garota por sua vez pede para parar de a seguir porque não haveria nada entre os dois. No entanto nosso garoto passa direto, ignorando a pobre menina. Envergonhada a garota pensa que deveria recuperar suas forças antes de sair daquele mundo. Mencionando que os rapazes daquele mundo eram muito tímidos, então Lin deveria ter se envergonhado se negando a admitir que estava a perseguindo. Por isso não havia falado nada para não passar vergonha. Voltando para o protagonista, estava aparentemente incomodado, se perguntando o porquê aquela garota estava o perseguindo. Percebendo que Lin estava indo para o terraço, pensa que deveria procurar outro lugar para ficar sozinho. Mas lembra que os alunos normais nunca iam para aquele lugar, as pessoas daquele mundo são fracas espiritualmente e fisicamente, questionando se Lin iria pular do terraço. Porém aquilo não era de sua conta. Mesmo assim ainda continuava incomodada. Lembrando que o amigo da dona de seu corpo original também havia pulado de um prédio. Indo em direção ao terraço, pensa que realizaria a vontade daquele corpo. Chegando em cima do prédio, percebe o protagonista na ponta do terraço. Em seguida usa uma habilidade para imobilizá-lo. Entretanto havia se esquecido que não tinha poder espiritual. Enquanto isso Lin tranquilamente pensa que ali fazia bastante frio, então seria melhor descer para almoçar. Então aquela garota aparece pedindo para o protagonista esperar. Enquanto agarra a pança dele, Lin pergunta o que ela estava fazendo. Levantando o garoto, pede para o protagonista descer. Mas fica surpresa com o peso do garoto, caindo no chão junto com ele, onde acaba até mesmo quebrando uma costela. Em cima dela Lin fala que nem teve tempo de responder, questionando o que ela estava fazendo. A garota diz que apenas estava o ajudando porque estava indo pular em um lugar isolado, pensando que havia quebrado uma costela por causa dele. Surpreso, Lin pensa que a garota achou que ele iria pular do prédio, supondo que era por causa que naquele mundo os homens eram frágeis enquanto as mulheres eram fortes. Estendendo sua mão para ajudar, pedindo para controlar sua imaginação, pois tinha ido apenas tomar um ar e não pretendia pular do prédio. Além disso, não estava interessado nela, deixando a menina envergonhada, falando para ele nunca mais aparecer em sua frente. Indo embora, Lin pensa que aquela mulher havia dispensado a ajuda de um imperador sem nem mesmo saber, e já que não queria ajuda não poderia fazer nada. Já na sala, sua amiga pergunta onde o jovem estava, mencionando que Yutan estava o procurando, dizendo para não ir embora depois da aula. O protagonista por sua vez diz que tudo aquilo era culpa dela, por isso deveria resolver sozinha. Mas a garota fala que iria com ele depois da aula jogar junto com Yutan, e se a deixasse ganhar deve ser o suficiente para o deixar em paz. Mesmo assim Lin diz que não iria, pensando que não queria perder para uma garotinha mesmo sendo em um jogo. Sua amiga continua a tentar convencer o protagonista, mas o jovem fala que o problema era dela. A garota dizendo que faria qualquer coisa para ele, Lin ainda assim já tinha decidido que não iria. Então sua amiga pensa que havia se ferrado. Um tempo depois o dia passa. Se levantando, o protagonista fala para irem embora, e não deveria se esquecer de sua promessa na montanha Wushu. Enquanto ia embora, Lin lembra de algo, recordando que havia caído em cima daquela garota, se perguntando se ela estava bem. O corpo humano é muito frágil, então provavelmente ela acabou quebrando algumas costelas. Como vidas humanas naquele mundo eram preciosas, poderia acabar sendo preso, o que causaria um problema enorme. Procurando a garota, Lin pensa que deveria conferir. Enquanto isso, ela ainda estava no terraço, afirmando que aquele corpo era muito fraco e não conseguia se levantar, além de que estava ventando muito e estava com fome. Pensando até mesmo em gritar pedindo ajuda, mas não iria fazer aquilo nem que morresse. Ela não esperava que aquilo podia acontecer. Um demônio invencível que derrotou o imperador foi derrubada por um gordo. Em seguida alguém vai em direção à garota. Percebendo que era Lin, a garota questiona o porquê ele voltou. Se ajoelhando, o protagonista observa ela, pensando que ela não parecia estar bem. Então coloca a mão nas costas dela, dizendo que havia quebrado algumas costelas, mencionando que ela era muito fraca e precisava se exercitar, mas a garota fala que aquilo aconteceu só por causa dele. Enquanto Lin tira seu terno, a imperadora, envergonhada, pergunta o que o protagonista irá fazer. Cobrindo ela, o jovem menciona que estava ventando no terraço, pedindo para vestir seu terno. Fazendo uma ligação, diz que iria chamar uma ambulância. Mas a imperadora fala que não precisava da sua jaqueta. O protagonista já sabia que não queria usar sua jaqueta porque era gordo, mas deveria lembrar que seu corpo era frágil e poderia tirá-la quando a ambulância chegar. Porém para a garota não era por esse motivo, pois não espera que o protagonista fosse tão gentil. Esse mundo tem um padrão de beleza para os homens, pensando que não sabia o porquê Lin a ajudou, mas ficaria de olho mesmo assim. Um tempo depois a ambulância chega. Enquanto a imperadora estava na maca, duas garotas percebem aquela confusão. Envergonhada, a garota pensa que nunca se esqueceria daquele dia. À noite, o protagonista já estava perto de sua casa. Entrando, seu primo pergunta o porquê Yutan tinha ido falar com ele.
Então Lin diz que iria falar aquilo apenas uma vez. Zichuan por sua vez pensa que aquele gordo estava com um olhar afiado mencionando que ele estava mais agressivo ultimamente, falando que Yutan não deve ter ido atrás dele por vontade própria e deve ter arrumado alguma confusão. Por causa disso iria pedir para sua mãe o expulsar de casa. Então Lin, questionando o que ele estava falando, menciona que aquela era sua casa. Zichuan, prestes a dar um tapa no garoto, fala que ele havia pedido por aquilo. Sem nenhum esforço, Lin segura a mão dele. Enquanto apertava seu braço, pensa que ele era muito fraco. Tão fraco que nem valia a pena continuar com aquilo. Caído no chão, o garoto fala que aquilo doeu. Indo contar para seu pai que Lin havia batido nele. Aparecendo na cozinha, o pai dele pergunta como ousava bater em seu primo, dizendo que iria cuidar dele. Porém, sem nenhum esforço, o protagonista também segura a mão do homem, ficando surpreso por Lin ter o segurado tão facilmente. Lin, por sua vez, diz que iria dar um conselho para nunca mexer com ele. Chorando, o cara fala que ele era um abusador, chamando a tia do protagonista, dizendo que estava causando problemas. Chegando na sala, ela fala para ficarem quietos. Encarando Lin, ela pensa que o garoto estava diferente, falando que não queria saber o que aconteceu e era apenas para pedir desculpas para seu tio. Lin, por sua vez, pensa que ela era a primeira pessoa a pedir para um imperador pedir desculpas, dizendo que não estava errado e por isso não iria pedir desculpas. Porém, ela fala que se não se desculpasse não iria receber a mesada de férias. Mas o garoto fala que não precisava daquilo. Entrando no quarto, Lin se pergunta se ela estava falando de dinheiro, lembrando que se não tivesse não teria como ir para a montanha Wuzu. Não tinha nada que possa vender naquela casa, além de que não tinha nenhuma economia. Pensando em vender algumas roupas e sapatos, Lin abre seu computador, ficando surpreso porque chegou um comprador tão rápido. 3 garotas no comentário da publicação estavam perguntando coisas pessoais e se ainda estavam com o cheiro. Surpreso, o protagonista pensa que nunca teve medo nem mesmo de demônios, mas aquelas mulheres o assustava. Mesmo assim, iria vender para ganhar dinheiro, se perguntando por que o dinheiro era o primeiro problema, pois primeiro deveria recuperar suas forças. O corpo é a base do cultivo e se conseguir absorver energia espiritual, o dinheiro não importa. Alguns minutos depois, o garoto estava completamente exausto e sem poder espiritual, o corpo não aguenta, por isso deveria forjar seu corpo do zero. Em seguida, recebe uma ligação de sua amiga, dizendo que queria falar sobre a montanha Wushu, mencionando que seu amigo tinha dito que iria para lá e se por isso não era melhor irem em outro dia. Lin fala que não tinha problema e poderiam ir mesmo assim, então a garota diz que o ônibus passaria de manhã, por isso não deve se atrasar. No dia seguinte, o protagonista vai para a mesa tomar café. Zichuan pergunta o porquê havia acordado cedo e se Yanyui não tinha pedido para sair com ele. Porém, o garoto fica em silêncio. Seu primo, em seus pensamentos, questiona o porquê não estava respondendo e se estava planejando algo, dizendo que ele poderia continuar comendo igual um mendigo porque seu ônibus havia chegado. Próximo ao ônibus, Yanyui chama o garoto, dizendo que estava com medo e por isso deveriam entrar logo. Dentro do ônibus, fala que Lin estava diferente desde quando ela havia o rejeitado, mencionando que na noite passada havia o empurrado discutindo com seu pai. Yanyui, por sua vez, diz que sempre soube que não era uma boa ideia levar Lin para a montanha Wushu, afirmando que ele também iria junto, e a outra garota fala que ele parece uma chupeta de baleia, por isso não conseguiria subir. Então a amiga do protagonista aparece falando que eram da mesma classe e por isso não devia falar dele assim. A garota pensa que não esperava que Lin viesse, mas ele não tinha nenhum medo de Yanyui, por isso ficaria junto dele para que não se sentisse só. Em seguida, Lin aparece no ônibus. Enquanto ia para seu assento, Yanyui para o protagonista perguntando o porquê havia empurrado Zichuan. Interferindo no assunto, a amiga do protagonista fala que deveria ser um mal-entendido porque Lin era uma pessoa tranquila, chamando o garoto para ir para a frente do ônibus, pois tinha uma bela vista. Na frente do ônibus, pede para o motorista parar no próximo local para buscar a outra pessoa. O protagonista, por sua vez, espera que quando chegasse na montanha Wushu não deveria se decepcionar. Olhando para o lado, percebe uma garota pilotando uma moto, parando a moto na frente do ônibus. Subitamente, o ônibus acaba sendo forçado a frear. Removendo o capacete, aquela era Yuta. A amiga do protagonista fica nervosa com medo de ela ter parado o ônibus para ir atrás de Lin Mo. Saindo de seu assento, fala que iria conversar com ela, questionando o que estava fazendo naquele lugar, e Yutan fala que estava procurando aquele gordo. Observando Lin, a garota menciona que se não fosse pelo seu tamanho nunca iria ter o notado. Então todos começam a rir da cara do protagonista. Yutan fala para ele não ir na montanha Wuzu e era melhor ir com ela jogar videogame, e se fizesse aquilo poderia fazer sua esposa voltar com o relacionamento. Mas o garoto não queria saber daquilo, pedindo para deixá-lo em paz. Então Yutan pergunta se estava o incomodando, pensando que se não fosse por causa dele ela nunca teria perdido nem mesmo uma vez na vida, questionando se iria com ela ou não. Em seguida, Lin parece estar surpreso,
percebendo que o colar da garota tinha um pouco de aura. Pensando que a técnica de refinação dele era um pouco ruim, mas aquilo era algo difícil de elaborar naquele mundo, se perguntando se ainda existia cultivadores. Dizendo que iria jogar com ela quando terminasse de subir a montanha. Então a amiga do protagonista sugere todos irem para a montanha. Yutan pergunta se Lin estava realmente disposto a subir aquele lugar. Parece que ele não era popular, além de ser gordo, por isso iria vê-lo tentar escalar aquela montanha. Enquanto isso, outro cara aparece dizendo que tinha um espaço em seu assento, sugerindo se sentar em seu lado. Mas a garota não queria saber, ligando para uma de suas amigas para guardar sua moto. Questionando se Lin tinha aquele jogo, porque era para jogar com ela agora. Porém o protagonista diz que se ganhasse desejava algo em troca. Aceitando a oferta, Yutan fala que se perdesse deveria ser seu servo para sempre. Ignorando mais um carinha enquanto conversava com Lin. Em seguida o outro homem pergunta para Zichuan se Lin era bom em jogos e o porquê Yutan insistia em jogar com ele. Zichuan por sua vez pensa que não fazia ideia do que estava acontecendo e o protagonista era um incômodo. Voltando para Lin, o garoto estava jogando com Yutan aquele jogo de antes. Percebendo uma brecha, prepara um ataque. Yutan fica surpresa porque estava tentando atacar em alta velocidade. Recebendo o ataque em cheio, o sistema informa que a vitória era de Momo Baby. Fora do jogo, Yutan ainda não acreditava que perdeu, questionando como ele conseguiu ter aquela precisão incrível. Mas o protagonista diz que cada movimento seu era calculado e aquele jogo é muito fácil. Então a garota pensa que era um gênio, mas mal sabia que ele usava sua cultivação para estimular seu cérebro. Como Lin havia ganhado, deveria pedir o que queria. Lin por sua vez pede 10 mil de dinheiro. Yutan pergunta se era só aquilo, pois quando quiser poderia obrigar sua ex-noiva a voltar com ele e, se estiver disposto, deveria se tornar seu companheiro de treinamento a partir de hoje. Ignorando a garota, Lin mesmo assim pede a transferência, pensando que havia conseguido o dinheiro para forjar aquele corpo. Pegando o celular, Yutan faz a transferência. Além disso, adicionou seu número de telefone, por isso deveria atender se ela o ligasse. Mas não deveria ligar nem mesmo passar seu número para alguém. O protagonista pensa que nem mesmo como imperador tinha uma arrogância igual à dela. Se levantando da cadeira, a garota diz que tinha muito pouco espaço, dando uma ordem para Yanhui ir para frente, deixando a garota nervosa, pensando que estava fazendo aquilo depois de tanto esforço para sentar ao lado de Zichuan. Se levantando, Yutan fala para andar depressa. Yanhui pensa em repreender sua irmã, mas não poderia fazer aquilo na frente de todos. Então Zichuan fala que Lin queria dizer algo a ela e por isso deveria ver o que era. Se levantando, a garota vai em direção ao protagonista. Em seus pensamentos, o garoto fica feliz porque poderia se sentar ao lado de Yutan. Tentando se apresentar para a garota, Zichuan só leva um corte seco, com Yutan mandando calar a boca. Pensando que se soubesse que aquele garoto era tão insuportável e usava tanto perfume, teria preferido sentar com o protagonista. Chegando na montanha Wuzu, os estudantes ficam surpresos pelo lugar ser muito alto. Então a amiga do protagonista fala para todas a seguirem e não ficarem para trás. Meia hora depois, Lin, observando aqueles garotos, pensa que estavam muito pior do que ele. Quando conseguisse recuperar seus poderes, iria os castigar todos os dias durante séculos. A amiga do protagonista, percebendo que não tinha ninguém para o ajudar, pensa que não poderia ajudá-lo, pois se alguém a visse junto com ele poderia acabar recebendo olhares estranhos. 20 minutos depois, Lin Mo ainda estava subindo a montanha. Pensando que não conseguia mais porque era o que tinha menos resistência no grupo, aqueles garotos parecem bem delicados, mas na verdade estão bem fisicamente. Percebendo que Lin não aguenta mais, sua amiga pensa que como foi ela que o levou para aquele lugar, deveria o ajudar. Questionando se o garoto precisava de ajuda, mas Lin Mo diz que ela poderia seguir seu caminho, porque ainda conseguia continuar. Pensando que esse cansaço não era nada, pois as coisas que passou em sua vida anterior era muito pior. A amiga do protagonista se pergunta o porquê estava se esforçando para aquilo, dizendo que iria na frente e se não conseguisse subir mais poderia avisar. As pessoas de fundo ficam surpresas porque o protagonista já conseguiu subir metade do caminho. Os outros garotos, já exaustos, não conseguiam seguir o caminho. Enquanto pensavam em desistir, Lin Mo, determinado, continua a subir. O protagonista, perto do topo, percebe um grupo de pessoas voltando. A outra garota fica surpresa porque conseguiu chegar ali sozinho, além de que era muito resistente. A amiga do protagonista, dizendo que estava muito alto, deveriam voltar e ir para um restaurante. Entretanto, Lin fala que eles poderiam ir porque chegaria ao topo. Irritada, sua amiga questiona se queria morrer, mas a outra garota fala para apenas deixá-lo ir. 20 minutos depois, o garoto finalmente chega no topo da montanha. Yutan, que já estava no topo, fica surpresa por ele realmente conseguir subir. Mas era uma pena que ficou para trás na maior parte do tempo, e quando conseguiu subir, os outros já haviam voltado, fora que esteve só o tempo todo. Olhando para cima, o garoto observava as estrelas. Pensando que ali em cima tinha muito QI, embora seja pouco para recuperar seu poder, ao menos já poderia começar a treinar. Com isso já iria sair na frente daquele demônio venerável. Enquanto tiver a oportunidade de treinar, não importa o tempo, sempre iria voltar lá para cima.
Em seguida Yutan pega no seu ombro perguntando o que estava fazendo e o protagonista diz que estava apenas olhando a paisagem. A garota pensa que ele era muito irritante além de que falava pouco. E o protagonista em seus pensamentos afirma que em seu mundo como imperador já teria a matado várias vezes. Então Yutan fala para ele descer porque aquele lugar era dela agora. Lin menciona que estava muito cansado, por isso deveria o ajudar a descer. Yutan diz que não iria o incomodar mais naquele dia, entregando um lanche pro protagonista. A partir de agora seria seu companheiro e, como estava entediada, iria descer na frente. Abrindo o papel percebe que aquela era sobras do lanche da garota. Mencionando que em sua vida anterior havia comido vários cadáveres de bestas, então aquilo não era nada demais. Sentando-se para meditar, o garoto pensa que deveria começar limpando a medula. Um tempo depois acaba a entardecer. A amiga do protagonista em ligação com ele questiona se o garoto realmente não iria voltar. Lin-mo fala que aquele lugar era agradável e por isso ficaria durante as férias. Mexendo no seu celular pensa que deveria avisar sua tia. Ligando para ela sem nenhuma cerimônia já avisa que iria passar uns dias fora durante as férias. Desligando a ligação, o atendente pergunta o que poderia fazer pelo protagonista. Então o jovem pergunta quanto custava um quarto individual durante 2 meses e o homem diz que era 8.000 ienes. Assim Lin-mo continuou seu treinamento durante as férias. Dia após dia subindo a montanha sem parar. O treinamento era rigoroso, mas os frutos iriam valer a pena. Então 2 meses se passam e a amiga do protagonista avisa que estava chegando e se suas malas já estavam prontas. Pensando que não conseguiu conversar com ele durante as férias e por causa disso Yutan sempre estava a incomodando. Por isso tinha que levá-lo para Yutan, não importava as circunstâncias. Enquanto isso Lin-mo se olhava no espelho pensando que depois de 2 meses a energia espiritual de seu corpo ainda estava fraca. Aparecendo todo Giga Chad fala que ainda deveria continuar sendo um estudante medíocre. Um tempo depois a amiga do protagonista diz que finalmente havia conseguido o encontrar. Mas quando olha para o garoto fica surpresa com sua beleza. Supondo que havia confundido com outro quarto. Imaginando ter uma família com aquele homem. Com um olhar de remorso o protagonista percebe a garota o encarando. Envergonhada começa a ir embora pensando que o protagonista deve pensar que ela era uma pervertida. Então Lin pergunta onde ela estava indo porque não havia se equivocado. A garota por sua vez questiona se era um amigo de Lin-mo. Porém fala que ele era Lin-mo. Entretanto ela não acredita em suas palavras, supondo que tinham o mesmo nome. Mas o protagonista diz que tinha apenas perdido alguns pesos perguntando o porquê estava tão surpreendida. No entanto o garoto havia mudado drasticamente. Tudo nele estava completamente diferente. Pegando as malas Lin fala que deveriam ir. Então a garota pensa que pelo olhar frio e forma de falar com certeza ele era Lin-mo. Pensando que não estava sonhando e o garoto havia mudado muito. Afirmando que valeu a pena não ter o tratado mal no passado, pedindo para carregar sua mochila. Porém outra garota aparece oferecendo ajuda ao protagonista. Rapidamente sua amiga se aproxima do carro, abrindo a porta para o jovem. Dentro do carro menciona que ele agora estava muito bonito, perguntando se ficou escalando a montanha por todo esse tempo. Seus esforços com certeza valeram a pena e quando Yan Yui o visse agora se arrependeria de ter terminado com ele. Por isso agora muitas garotas seriam gentis com ele, mas tinha que entender que tudo aquilo era falsidade, então Lin pede para apenas calar a boca. Com medo sua amiga se pergunta se o protagonista a odiava por não ter subido a montanha junto com ele. Se antes tivesse sido mais gentil poderia ter ficado apaixonado por ela e teriam um amor perfeito. Entretanto ainda tinha uma oportunidade porque ainda era mais próxima de Lin. Dizendo que ele deveria ter passado por muita coisa e por isso deveriam sair para comer algo, mas o garoto apenas queria que o levasse para casa. Um tempo depois o jovem já estava em sua casa e sua amiga fala que o veria daqui uns dias. Então a outra garota pergunta se ela não iria levar o protagonista para ver Yutan. Porém Yunshu diz que não iria levá-lo mais, pensando que não podia levar um lindo cordeiro para a toca do lobo. A única coisa que precisava fazer era usar a conta de Lin para jogar. Em seguida Lin-mo entra em sua casa. Toda a família fica surpresa com sua aparência, perguntando quem era ele e como havia entrado. Porém o garoto fala que era Lin-mo e apenas havia perdido peso. Mesmo assim Zichuan não acredita que era ele porque mesmo se perdesse peso não ficaria tão bonito. Então sua mãe pede para parar de gritar, perguntando se o garoto havia feito alguma cirurgia. O garoto menciona que ela estava com todo o seu dinheiro, então não tinha como fazer aquilo, questionando se receberia seu dinheiro naquele semestre. Sua tia fala que iria pagar todos os seus gastos e também comprar um uniforme novo, mas se voltar a fazer algo ruim para seu primo ou tio não entregaria mais nenhum centavo. Se levantando Lin diz que já estava satisfeito e sua tia pensa que realmente era o protagonista. No dia seguinte o jovem estava dentro de um carro junto com seu primo indo para a escola. Zichuan pergunta o porquê a motorista estava dirigindo mais devagar dessa vez, então a garota fala que iria mais rápido. Pensando que não conseguia evitar de olhar para o protagonista pois era muito bonito. Por isso só desejava ficar observando o garoto. Em seguida Lin desce do carro. Todos ao redor ficam surpresos com a beleza dele, se perguntando quem era aquele garoto.
Seu primo com inveja questiona o porquê Lin estava chamando tanto a atenção. Percebendo que as garotas estavam tirando foto dele, o jovem pensa que algo não estava certo. Logo após, entra em sua sala. Indo em direção à sua cadeira, a outra garota se pergunta se era um estudante transferido. Lin, por sua vez, pensa que apenas havia perdido peso, mas só por causa disso já estava um pouco melhor do que o normal. Porém, normalmente não chamaria tanta atenção, questionando se era por causa de sua aura. Na porta da sala, um alvoroço estava acontecendo. Yutan, segurando a amiga do protagonista, diz que iria dar 3 minutos para trazer aquele gordo até ela, mas Yunshu fala que não tinha mais nenhum gordo. A garota menciona que ela iria se arrepender se continuasse mentindo, então Yunshu fala que iria dizer onde Lin estava. Apontando o dedo para o protagonista, diz que ele era Lin, que havia perdido peso nas férias. Observando o garoto, Yutan parecia não acreditar. Furiosa, fala que aquele cara nunca seria Lin, mas Yunshu estava falando a verdade. O protagonista, por sua vez, diz que a garota não estava mentindo, dizendo que poderia treinar com ele quando quisesse e para se encontrarem depois da aula. Então Yutan pergunta quem era ele. Novamente Yunshu fala que era Lin e que tinha emagrecido nas férias enquanto escalava a montanha Wuzu. Em seus pensamentos, Yutan se pergunta se realmente era o garoto, questionando se realmente era aquele gordo, enquanto o garoto pede para não o chamar mais daquilo. Percebendo que ele tinha a mesma voz e comportamento, afirma que realmente era Lin, falando que não importava se estava gordo ou magro porque deveria esperá-la depois da aula. Yunshu diz que tinha sido outra pessoa que havia jogado com ela antes e Lin havia entrado apenas para completar o grupo, por isso o protagonista não era muito bom em jogos. Com um olhar ameaçador, Yutan observa ela, perguntando se ousava dizer que Lin não sabia jogar, mencionando que ontem ela havia usado a conta de Lin para tentar a enganar e por isso era a pessoa mais arrogante que tentou fazer aquilo. Enquanto ia embora, Yunshu pede para poder se explicar, pensando que agora Yutan nunca mais a deixaria em paz. Duas garotas aparecem perguntando como ela sabia que era Lin. Mesmo se fosse o garoto, não havia como ter ficado tão bonito, então deveria ter feito alguma plástica. Em seguida, a professora aparece pedindo para todos se sentarem em seus lugares porque iria começar a aula, dizendo que estava curiosa para saber como foram suas férias. Entretanto, acaba ficando surpresa, questionando quem era aquele estudante no fundo. Yunshu, levantando a mão, fala que era Lin, que havia perdido peso durante as férias. Surpresa, a professora diz que havia mudado bastante e deveria ter trabalhado duro para conseguir, perguntando se o garoto não queria se sentar na frente naquele semestre. Rapidamente, uma garota responde que não, mencionando que Yunshu havia prometido que iriam mudar de lugar com ela. A outra fala que havia crescido muito nas férias e por isso deveria também ir para o fundo. Yunshu pensa que estavam tentando tirar seu assento, mas não deixaria aquilo acontecer. A professora, pedindo para parar de discutir, diz que a primeira pessoa que iria mudar de lugar era Yunshu. Enquanto duas garotas a tiravam de seu lugar, a amiga do protagonista implora para deixá-la em seu assento. Outro cara pergunta a Zichuan se Lin havia feito uma plástica para ficar tão bonito, e o garoto responde que não havia outra maneira sem ser aquela. A professora diz que os números ímpares ficariam na mesma posição e os pares mudarão com os adjacentes, falando que Li Jian se sentaria com Lin. A outra garota pergunta se Jian realmente iria se sentar com o protagonista, então a menina diz que estava tudo bem, pois não podia deixar que Yunshu pegue ele para si mesma. Olhando seu colega ao lado, o jovem percebe que era um pouco gordo, além de ser tranquilo e silencioso, por causa disso não haveria ninguém para o perturbar. Yunshu sentada lá na frente chorando por ter saído de seu lugar. Então Lin Mo se levanta de seu assento. Um grupo de garotas começa a bajular o jovem, falando que estariam exaustas se tivesse que escalar a montanha todos os dias, e a outra pergunta se poderia dar uns conselhos para seu irmão. Yunshu pensa que todas elas eram falsas porque quando Lin era gordo ninguém conversava com o garoto, falando que diferente dela nunca havia tratado mal o protagonista quando havia se conhecido. Lin friamente pede para saírem de seu caminho. Rapidamente as garotas abrem espaço. A outra garota fala que o protagonista ficava muito bonito quando tinha aquela atitude. Percebendo Zichuan estressado, a garota menciona que ele estava com ciúmes, mas não iria adiantar de nada porque preferiam Lin. Voltando para o protagonista, o jovem estava dentro do refeitório. Uma garota acena para ele dizendo que poderia se sentar em seu lugar porque teria que sair, mas Lin recusa a ajuda, pensando que não tinha certeza se estava seguro perto daqueles mortais, mencionando que os olhos daquelas mulheres não eram nada menos que dissimulados. De fundo, Yanyui questiona se realmente era o protagonista. Zichuan questiona se havia se arrependido de terminar com ele agora que estava bonito, e a garota responde que não era tão superficial daquela maneira. Outra garota aparece dizendo que queria ir atrás de Lin Mo, perguntando se poderia ajudar, mencionando que não importava se havia feito cirurgia ou não porque sempre gostou dele com sua personalidade, então Yanyui chama ela de hipócrita. Ouvindo o que ela havia dito, pensa que hipocrisia era acharem que aquilo era plástica, e se pudesse conseguir aquelas pernas lindas de Lin, não se importava se eram falsas ou não, dizendo que iria atrás do garoto sozinha. Enquanto isso, Lin Mo caminhava pela escola.
Em seguida Yanhui aparece, falando que estava ali para se desculpar por tudo, mencionando que havia sido repentino para ela e ainda não queria se casar. Aceitando as desculpas, o protagonista vai embora. Pedindo para Lin esperar, o jovem questiona se tinha mais algo a falar, afirmando que realmente sentia muito por tudo que havia dito. Lin, voltando a caminhar, faz Yanhui se pergunta o porquê daquela reação fria, supondo que ela deveria ter sido a razão para ele mudar tanto. Fora do colégio, Lin Mo espera que não tenha ninguém em cima do telhado. Enquanto caminhava, encontra a garota que havia quebrado as costelas, se perguntando se ela desejava roubar seu lugar no terraço novamente. Olhando para trás, a garota percebe que Lin estava a seguindo já fazia algum tempo, mencionando que se parecia com o protagonista, porém aquele homem era mais bonito. Em seguida, Lin passa pela garota, que fica aliviada porque pensou que o jovem iria conversar com ela, questionando se ele também iria para o telhado. Alcançando o garoto, percebe que estava subindo as escadas. Rapidamente passa em sua frente. Percebendo que a garota estava com pressa, se pergunta se realmente queria roubar seu lugar, questionando como uma simples mortal queria fazer aquilo. Os olhares dos dois se encontram e cada um percebe a intenção do outro. Rapidamente começam a correr para proteger seus lugares. A garota pensa que o protagonista era muito irritante, perguntando se não deveria se comportar como um cavalheiro. Também como podia correr tão rápido, mencionando que queria o dar apenas uma vantagem, mas se perdesse seria uma desonra para as mulheres daquele mundo. Enquanto isso, uma garota observava aquele alvoroço. Voltando para os dois, a garota pergunta o porquê Lin estava correndo e o jovem fala que queria saber o mesmo dela. Então ela questiona o porquê não corria atrás dela, mas o jovem diz que nunca faria aquilo. Irritada, a mulher diz para não falar com ela daquela maneira. Um garoto como ele, que não se importava com as damas, nunca poderia se casar. Lin Mo se pergunta como um imperador poderia pensar em um casamento, um homem de status alto de uma geração de grandes imperadores, respondendo que ela também não era nada gentil porque estava brigando só por causa do terraço. Chegando na porta do telhado, os dois barravam a entrada. Subitamente começam a brigar para ver quem chegaria primeiro. Lin, por sua vez, pensa que teria que usar força bruta para abrir seu caminho, onde acaba apertando os seios da garota, que acaba ficando envergonhada. O protagonista, constrangido, sente aquela sensação. Rapidamente consegue chegar no terraço primeiro, dizendo que a partir de agora aquele lugar o pertencia. A garota questiona como ousava fazer aquilo e se sabia quem ela era, mencionando que agora há pouco ele havia feito aquilo. Dizendo que havia a tocado, o protagonista se aproxima dela, dando um tapa na pobre menina, afirmando que ela havia tocado nele primeiro, pensando que quase havia se esquecido que os homens naquele mundo eram frágeis e por isso não podia agir tranquilamente. Então a garota chama o protagonista de sem vergonha. Pegando o celular, Lin fala que se não fosse embora iria chamar a polícia. A garota, por sua vez, diz que já estava ficando com raiva. Gravando a mulher, o jovem pede para falar o que tinha dito antes. Porém parece lembrar de algo, recordando que as mulheres que batiam nos homens naquele mundo eram desprezadas. E se fosse pega fazendo aquilo, não poderia mais frequentar aquela escola. Pensando que ele havia se aproveitado daquilo para bater nela, mesmo que dissesse isso para alguém, certamente quem levaria a razão era o protagonista. Dizendo que dessa vez iria sair, mas na próxima não iria perder, afirmando que era muito complicado lidar com homens. Lin pensa que estava feliz por ter saído daquela situação, mencionando que aquela garota era muito irritante. Lembrando que havia uma atualização da notícia de hoje de manhã, pega seu celular. Olhando a notícia, acaba ficando surpreso. A notícia informava de inúmeros frangos em uma granja que estavam suspeitos de estarem infectados com um vírus, onde acabam sendo convertidos em cadáveres secos. Observando aquele frango, Lin Mo parece reconhecer aquilo. Lembrando que a demônio de antes possuía uma espada que qualquer criatura que a encostasse seria sugada até os ossos. Mas em sua batalha final aquela espada havia sido explodida, e depois sua espada também explodiu, tentando o proteger, e junto com isso acabou indo para aquele mundo, se perguntando se aquela demônio estava realmente morta. Já que para se tornar imortal, Lin teve que seguir o caminho do céu, porém ela em troca teve que apenas matar pessoas para ter seu poder. Por isso tem que investigar o que estava acontecendo. Um tempo depois já estava no pôr do sol. Enquanto Lin ia embora, as garotas ainda bajulavam o protagonista. Yun-Shun aparece dizendo que iria acompanhá-lo até a casa de Yuta. Mas Lin Mo fala que não precisava. Mesmo assim, a garota insiste em ir, mencionando que Yuta e sua irmã eram muito perigosas. Contando a história de uma vez que um garoto foi enganado pelas suas colegas de classe, onde acabou tendo um fim trágico. Porém o garoto pensa que não queria ir naquele lugar, pedindo para Yun-Shun não se aproximar tanto dele. Mas a garota diz que ele estava interpretando as coisas errado. Entrando, fica surpresa, perguntando se não iria encontrar Yuta novamente, e o garoto diz que tinha coisas mais importantes a fazer. Yun-Shun questiona se não sabia que ela havia o procurado durante todas as férias, e o jovem diz que iriam discutir sobre aquilo depois. A garota, por sua vez, pede para não se preocupar porque iria explicar para Yuta no outro dia. Lembrando que se o ajudasse, Lin poderia acabar a agradecendo.
Enquanto isso, o jovem estava dentro de um carro pensando que aquela granja era fora da cidade e se aquela demônio estivesse lá iria a eliminar mesmo que danifique sua alma. Um tempo depois, Lin Mo chega no local, pensando que ainda tinha pouca alma, mas seria necessário usá-la. Aparentemente começa a usar uma magia. Olhando para uma casa, percebe um Ki demoníaco. Pensando que ela era extremamente forte, supondo que aquele demônio realmente havia sobrevivido. Olhando para o lado, percebe alguém se aproximando. Uma pessoa fala que havia visto o protagonista de longe. Tirando o capacete, aquela era Yutan perguntando o que estava fazendo no meio do nada. Lin, por sua vez, se pergunta como ela havia chegado ali, pensando que aquela não poderia ser uma coincidência se encontrarem no meio do nada. Dizendo que havia chamado um táxi para o levar para casa, mas no caminho percebeu que estava o levando para fora da cidade, por isso decidiu sair do carro. Irritada, a garota pergunta se ele continua pensando que era aquele gordo feio de antes, agora que era bonito acabaria conhecendo várias garotas que só pensam com o cérebro de baixo. Mencionando que jovens bonitos são os maiores objetivos quando se trata de tráfico e não deveria esquecer de avisar alguém quando acabar se metendo em problemas. Pedindo para segurar o capacete, fala que iria chamar a polícia, perguntando se ele se lembrava da placa do carro, porém o garoto responde que não. Então a garota diz que iria entregar alguns recados e já voltava. Lin, por sua vez, pensa que Yutan era apenas uma mortal, mas também podia rastrear energia demoníaca. Em seguida percebe que ela havia voltado. Mencionando que ter perdido peso estava causando problemas, pedindo para entregar seu capacete. Colocando ele na sua cabeça, diz que não queria se meter em problemas. Porém fica envergonhada, pensando que o garoto era mais bonito do que aqueles motociclistas da internet. Lin se pergunta se aquilo era um capacete de proteção. E a garota pensa que ele realmente era bonito, questionando como teve aquela ideia ridícula. Mencionando que aquele era seu capacete personalizado e se o quebrasse iria o entregar como prêmio para as garotas malvadas. Falando que ele só dava dor de cabeça. Olhando para onde a garota estava indo, percebe que era exatamente onde a energia demoníaca estava. Como estava preocupado, iria olhar o que estava acontecendo. Voltando para Yutan, a garota parece passar por um lugar onde não deveria. Onde uma senhora acaba percebendo. Questionando quem a garota estava procurando. Rapidamente Yutan saca uma arma, dizendo que ela tinha muita coragem para não correr quando a visse. Desesperada, a senhora fala que ela não deveria fazer esse tipo de brincadeira porque aquilo era contra a lei. Então Yutan questiona se ela conhecia a lei do cultivador do demônio. Mas a senhora diz que era apenas uma criadora de frangos. Sorrateiramente saca uma adaga de sua manga. Yutan, percebendo a intenção da mulher, dispara com sua arma. Com seu braço sangrando, a senhora implora para não a matar. A garota menciona que ela era uma boa atriz, mas teria que ser melhor para enganar, usando uma magia que faz sua arma se transformar em uma espada. Mesmo assim, aquela senhora insistia que não era um cultivador demoníaco e não teve nada a ver com aquele incidente. Yutan diz que agora era apenas capaz de refinar frangos, mas no futuro poderia ser a vez das pessoas, mencionando que tinha pouco tempo de cultivo, mas era melhor do que um monge. Então a senhora pergunta como não tinha percebido aquilo, falando que chegaria mais longe se a refinasse. Yutan diz que aquilo era encorajador. Rapidamente avança para cima do demônio, afirmando que o resultado não seria alterado. Enfiando sua espada no peito daquele monstro. Lin Mo, de fundo observando a situação, pensa que aquela energia parecia ser a de uma espada demoníaca. Yutan, por sua vez, parece estar surpresa, pois sua espada não fez nenhum efeito. A garota pensa que aquela energia estava completamente diferente dos cultivadores demoníacos que havia encontrado anteriormente, questionando o que era aquela criatura. Em questão de instantes, o monstro avança para cima de Yutan, onde acaba desviando por pouco. Supondo que se recebesse aquele ataque com certeza iria morrer. Novamente aquela criatura envolve uma magia em seu punho. Então Yutan pega um papel. Aquilo era um talismã espiritual, jogando em direção ao monstro. Entretanto não faz nenhum efeito. Onde o demônio acaba novamente atacando a garota. Subitamente é jogada contra a parede. Enquanto cuspia sangue, pensa que não podia acreditar que havia perdido. No mesmo instante o protagonista aparece para defender a garota, que pergunta o que ele estava falando, pois deveria sair daquele lugar. Lin pede para falar com educação, mas Yutan dá uma ordem para ir embora. Rapidamente o jovem parece usar uma habilidade, onde o demônio acaba parando de se mexer. Yutan, surpresa, pergunta o porquê ele havia parado. Mas Lin diz que não era nada demais, pois era ele que estava ali. Enquanto fugia, o demônio acaba caindo no chão. Diante do monstro, uma aura gigante envolvia o protagonista. A garota menciona que aquela pressão era muito forte e não conseguia respirar, se perguntando sobre quem realmente Lin era. Enquanto isso, em outro lugar no tempo Gyuan, na cidade de Luobei, um homem diz que Tão era o que dava origem ao céu e à terra, abrangindo todas as coisas. Em seguida, o homem parece estar surpreso, questionando por que o sino estava tocando e se aquilo não deveria acontecer apenas quando houver um grande acontecimento no mundo. Com o mestre se ajoelhando, seus súditos perguntam se ele estava bem.
Então o homem diz que o pai do Tão havia acabado de reencarnar. Voltando para o protagonista, o garoto pergunta onde estava aquele demônio. No entanto, aquela criatura já havia perdido todo o seu espírito, mencionando que aquilo era apenas um fragmento da espada. Mesmo assim, aquilo não importava. Usando uma habilidade, o jovem parece absorver aquele espírito, pensando que poderia ser uma armadilha daquele demônio para revelar sua localização, mas era um bom item para cultivar quando sua natureza demoníaca for eliminada. A única coisa que tinha que fazer agora era cuidar daquela mulher. Atrás do protagonista, Yutan fala que ele era muito lindo. Usando uma magia, o rapaz dá uma ordem para ela se esquecer do que havia visto. Em seguida, Yutan acaba desmaiando. Observando a garota, Lin pensa que sua raiz espiritual era de altíssima qualidade e aquilo era incrível até mesmo em seu mundo. Porém, aquilo significava que existia um bom lugar para cultivar naquele mundo, do contrário, seria impossível conseguir chegar naquele nível. Logo após usar sua habilidade, o garoto sente uma dor em seu peito, supondo que havia sobrecarregado sua alma residual, pensando que deveria sair daquele lugar, onde acaba encontrando duas garotas mencionando que ele era muito lindo e que iria levá-lo para um lugar agradável, mas Lin pede para soltá-lo ou iria se arrepender. Então a garota fala que estava se fazendo de durão, pedindo para ser um pouco mais gentil. Irritado, o protagonista pensa que, como sua alma estava danificada, não poderia usar sua força. Pegando em seu rosto, a mulher diz que deveria a obedecer. Enquanto isso, Yutan estava atrás das duas, pedindo para saírem de sua frente, dando um soco na mulher, que desvia por pouco. A outra mulher tenta atacar Yutan, mas a garota desvia, contra-atacando. Rapidamente desfere um chute na outra, onde acaba nocauteando as duas. Se aproximando de Lin, pergunta o porquê não havia se defendido, pois quando encontrar pessoas como aquelas deveria dar um golpe com toda sua força em seu ponto fraco. O rapaz, questionando qual era o ponto vital, Yutan responde que era o peito e se não sabia nem sequer se defender. Indo embora, a garota diz que iria levar o jovem para sua casa. Quando ia tirar o capacete, Yutan pergunta o porquê havia tirado, pedindo para apenas subir na moto. Subindo na moto, os dois vão em direção à casa de Lin. O protagonista pensa que em sua vida passada agarrar uma garota sem estar em um relacionamento seria considerado indecência, mas naquele mundo elas não pensavam muito nisso. Porém, aquele veículo era muito rápido, mencionando que com sua espada poderia ir mais rápido que aquilo. Na calada da noite, os dois chegam ao seu destino. Lin, agradecendo pela carona, pergunta quanto teria que pagar e a garota questiona o que estava falando. Chamando ele de gordo, menciona que agora há pouco o rapaz estava assustado e o protagonista pede para não o chamar daquilo. Então Yutan fala que antes Lin não se importava quando as pessoas o chamavam daquela maneira. Em meio à conversa, a garota lembra de algo, dizendo que o protagonista havia enganado novamente e a deixou esperando. Mas o rapaz diz que sua família o ensinou que deveria voltar para casa depois da aula porque não poderia andar sozinho, falando que havia esperado antes. Porém, Yutan menciona que teve uma emergência. Em seguida, seu telefone começa a tocar. Atendendo o celular, Yutan questiona se tudo já estava feito, afirmando que o alvo possuía um ki maligno muito poderoso. Montando em sua moto, fala que tinha algo a fazer. Enquanto ia em direção ao seu destino, a garota para em uma esquina, pensando que o cheiro do shampoo do protagonista estava a atrapalhando. Voltando para Lin, o garoto pensa que precisava se recuperar. Em seguida, Zichuan o chama, questionando se estava arrumando confusão com Yutan novamente. Yanhui, por sua vez, diz que o garoto não sabia maneirar suas palavras e estava tentando falar que Yutan era meio estressada. Lin, ignorando os dois, continua indo em direção à sua casa. Dentro de seus aposentos, o garoto senta do lado de sua porta, supondo que se continuasse usando seu poder poderia acabar danificando sua fundação. Pelo menos conseguiu um fragmento de espada que poderia usá-lo para cultivar. Logo após, alguém bate na porta. Yanhui aparece dizendo que queria conversar com o protagonista. Percebendo que ela não estava junto com Zichuan, pensa que a garota queria ficar a sós. Então Yanhui fala que não era só pela aparência, mas quanto mais tempo passa com seu primo, cada vez mais percebe que gostava do protagonista. Por isso queria pedir desculpas por tudo que havia feito, perguntando se sua avó não gostaria que se casassem. Antes mesmo de continuar a falar, Lin fecha a porta. Implorando a garota, pede para acreditar nela, dizendo que iriam se casar. Porém, como Lin era um imperador, não queria se rebaixar àquele nível. Pensando que achou que já tinha alcançado o nível máximo de formação espiritual, entretanto, ainda tinha muito caminho pela frente. Começando a meditar, o garoto considera aquilo como um treinamento de resiliência mental. No outro dia, na escola de Lin, uma garota chama o protagonista para comer. Percebendo que o rapaz havia ignorado, menciona que ele era muito lindo, mas tinha um coração de gelo. E cada vez estava mais bonito, parecendo até mesmo uma estrela de cinema. Enquanto isso, Yanhui junto com seu grupo estavam comendo. Olhando para o lado, percebe uma garota tentando chamar o protagonista para sua mesa, que sem remorso nenhum acaba recusando. Zichuan pergunta do que adianta ser bonito mas ficar sozinho, e o outro cara fala que havia questionado como ele havia perdido peso, porém sempre o ignorava. Observando aquela situação, Yanhui parece estar inquieta.
Se levantando da mesa diz que iria chamar o rapaz para sua mesa já que eram da mesma sala. Zichuan irritado pergunta o porquê iria chamá-lo pois a garota já sabia que ele o odiava. Relutante Yanhui pede para o menino a soltar senão Lin podia haver e interpretar outra coisa. Irritado Zichuan diz que não tinha mais respeito por ele e se fosse buscar o protagonista não precisava voltar. Porém a garota pensa que se pudesse ter Lin Mo em seus braços não iria se arrepender de nada em sua vida. Enquanto isso um grupo de garotas perturbavam o rapaz que se pergunta o porquê todas aquelas mulheres o atrapalhavam. Em seguida Yutan chama o protagonista, ordenando que ele fosse imediatamente em sua mesa. Os garotos observando aquele alvoroço supõem que Yutan supostamente estava gostando de Lin. Yanhui por sua vez desesperada pensa que aquela garota era a pior que poderia levar a atenção de Lin. O rapaz por sua vez não acredita que aquela mulher ainda estava o chamando de gordo. Olhando para o lado encontra aquela garota de antes. Rapidamente começa a caminhar lembrando que havia a possibilidade dela roubar seu lugar no terraço. Enquanto o jovem caminhava Yutan percebe o rapaz com pressa. A garota ao seu lado diz que Lin havia ficado muito arrogante depois que ficou um pouco mais bonito perguntando quem ele achava que era. Furiosa Yutan manda uma mensagem para o rapaz falando que iria o matar depois da aula. Voltando para Lin o garoto se aproximava do terraço. Porém aquela mulher já estava em seu local de descanso. Dizendo que como havia chegado primeiro Lin deveria ir embora. Recusando a sair o jovem menciona que antes havia ganhado a corrida então aquele lugar o pertencia. A garota diz que havia deixado ganhar porque era homem perguntando se achava que ela iria perder. Então o rapaz sugere irem até lá embaixo para apostar outra corrida para acabar com aquilo de uma vez. Irritada a imperadora fala que o garoto só sabia correr e se tinha outra habilidade sem ser aquela pois se continuasse daquela maneira nunca iria se casar. Lin Mo por sua vez diz que não tinha nada demais falando que poderia escolher qualquer jogo pois a venceria em qualquer um. Com um sorriso de canto a garota parece planejar algo. Pegando um copo de peças fala que iriam jogar aquele jogo. Observando aquilo na mão da garota Lin se pergunta se poderia ser o que estava pensando. Então a imperadora questiona se sabia jogar aquele jogo e se ganhasse dela além de sair do terraço poderia pedir qualquer coisa. Se sentando no chão o rapaz menciona que não conseguiria realizar nenhum de seus desejos mesmo que tentasse. Convencida a garota pensa que havia passado milhares de anos jogando aquele jogo e suas habilidades eram de outro patamar. Mal ela sabia que o protagonista também havia passado muitos anos jogando aquele jogo conhecido como um dos melhores em seu mundo. Prestes a começarem o jogo os dois se encaravam. No meio da partida os dois lados estavam totalmente concentrados. Percebendo que ainda não tinha vencido Lin se pergunta se aquela mulher era alguma reencarnação de uma jogadora daquele jogo. Um tempo depois a partida permanecia até o pôr do sol. A garota observando a situação percebe que a partida estava incerta e se não tomasse cuidado poderia perder. O rapaz fala que se não soubesse o que fazer deveria desistir. Porém a imperadora menciona que as aulas já tinham terminado então deveria se sentir orgulhoso de ter chegado até aquele ponto e por isso deveria ir para casa. Logo após o celular de Lin começa a tocar, pensando que nunca poderia desistir e só sairia daquele lugar com a vitória. A garota por sua vez não aguentava mais o barulho daquele telefone. Tirando uma foto do tabuleiro menciona que poderiam continuar a partida no outro dia. Entretanto quando ia se levantar sente um choque em sua perna por causa de ter ficado tanto tempo sentada, onde sem querer acaba caindo em cima do protagonista. Lin por sua vez sente uma sensação bem aconchegante. Um instante depois a garota fica completamente envergonhada, dizendo que não podia acreditar naquilo. Então Lin dá um tapa em sua testa, falando que da próxima vez deveria deixar suas esferas mágicas longe dele ou iria chamá-la de pervertida. A garota pensa que aquela já era a segunda vez que ele estava batendo nela e quando sua força voltar iria fazê-lo se arrepender. Mas durante a noite iria estudar táticas para poder vencer sua partida. Fora da escola Lin Mo pega seu celular para atender a ligação. Percebendo que era Yutan que estava o ligando. Furiosa a garota questiona o porquê não a atendia e onde ele estava, ordenando para o rapaz ir ao portão da escola. O jovem pensa que Yutan passava a maior parte de seu tempo na escola jogando e mesmo assim tinha um nível de cultivação alto por isso descobriria hoje qual era seu segredo. Próximo ao portão Yutan pergunta o porquê havia demorado tanto, questionando o motivo de ter continuado na escola após ter matado todas as aulas. Entretanto fala que apenas estava dormindo deixando a garota surpresa, dizendo que havia ido buscar para ter uma revanche naquele jogo. Entregando um capacete para o jovem manda ele subir na moto. Um tempo depois os dois chegam na casa de Yutan e o protagonista fica surpreso por aquele lugar ser tão grande. Enquanto andavam pela casa Yutan pede para não encostar em nada. Observando ao redor Lin Mo pensa que a única coisa que havia naquele lugar eram jogos e não havia nada sobre cultivação. A garota por sua vez questiona se o rapaz não estava preocupado em estar naquele lugar, pois uma mulher havia o chamado para ir em sua casa e o garoto não perguntou nada. Então o protagonista questiona se pretendia fazer alguma coisa com ele.
Zombando do rapaz, menciona que era uma boa ideia, pois agora não era mais gordo, e até que não seria uma má ideia. Sem nenhuma compaixão, o garoto golpeia a barriga dela, ordenando para não encostar nele. Vendo o estrago que havia feito, o jovem pensa que não sabia que aquela arte marcial era tão boa, pois poderia apagar um cultivador em segundos. Se levantando, Yutan diz que estava apenas brincando, mas o protagonista fala que não gostava daquilo. Irritada, a mulher avisa que iriam jogar mais de 300 partidas, pensando que iria acabar com o rapaz e fazê-lo pagar por tudo que havia feito. Um tempo depois, dentro do jogo, Lin Mo ganha uma rodada da garota. Logo após, mais 2 vezes. Aquele ciclo continuou inúmeras vezes sem nenhuma vitória sequer da garota. Cabisbaixa, Yutan percebe que estava perdendo de 47-0. Se levantando, o rapaz menciona que precisava ir. Sorrateiramente parece colocar algo embaixo da mesa dela. Pedindo mais uma partida, Yutan fala que poderia ficar em sua casa, mas o jovem diz que iriam continuar outro dia. Dizendo que iria levá-lo para sua casa, Lin Mo fala que iria pegar um táxi. A coisa que o protagonista havia colocado embaixo da mesa começa a cair. Parecendo criar vida, começa a se mexer. Enquanto isso, em um prédio qualquer, Yanyui, em seu quarto, estava pensativa sobre Lin ter faltado às aulas da tarde, se perguntando onde o garoto havia ido. Em seguida, acaba recebendo uma ligação. Uma pessoa pede para ela olhar o grupo de mensagens porque havia acontecido algo inacreditável. Olhando as mensagens de seu celular, percebe uma foto do protagonista acompanhado com Yutan. Irritada, a garota começa a derrubar tudo em sua mesa, questionando como ousava levar o seu Lin Mo para sua casa, desejando que acontecesse um acidente de moto com a mulher. Entretanto, xingar ela não adiantaria nada. Em seguida, um cristal roxo pergunta se por acaso ela queria se vingar. Olhando ao redor do quarto, questiona quem estava ali pedindo para aparecer. Porém, o cristal diz que sua identidade não tinha relevância nenhuma. Então um rosto maligno aparece dizendo poder fazer o que ela quisesse. Yanyui, por sua vez, pergunta se aquele monstro era uma bruxa daquelas novelas. Constrangido, aquela criatura pensa que a mulher não tinha nada no lugar de seu cérebro, dizendo que era a espada divina número 1 do mundo imortal que acabou se despedaçando, e se ajudasse a se recuperar a transformaria em uma imortal. Sem nem mesmo pensar, Yanyui aceita a proposta, pedindo para ajudar para se transformar em uma imortal. No mesmo instante, aquela criatura parece usar uma magia na garota. Um cristal roxo surge na testa de Yanyui e o monstro ordena abrir sua mente, o deixando-se fundir em seu corpo. Perguntando por que não sentia nenhum poder, o espírito questiona qual ela desejava. Subitamente, a garota pede para ensiná-la hipnose e o monstro menciona que havia inúmeras habilidades como aquela. Em seus pensamentos, Yanyui supõe que com aquela habilidade Lin Mo seria totalmente dela. Enquanto isso, o protagonista andava em um táxi, pensando que não poderia usar seus poderes à toa, pensando que Yutan deveria revelar seus segredos. Rapidamente, o rapaz parece fazer um sinal de mãos. Na casa de Yutan, aquele boneco recebe um sinal. Observando a garota, percebe que ela estava jogando. Questionando se Yutan era uma falsa cultivadora, se perguntando como ela havia conseguido chegar naquele nível. Furiosa, Yutan não acredita que havia perdido para um gordo fedorento. Lin Mo, por sua vez, fica irritado com as palavras da garota, mencionando que agora iria massacrá-la em todos os jogos. Em seguida, Yutan lembra que tinha que fazer algo. Olhando ela saindo do quarto, Lin Mo se pergunta onde a garota estava indo. No quarto, Yutan estava trocando de roupa. Vestindo um terno, fala que aquilo iria dar certo. Abrindo um armário, naquele lugar havia inúmeras armas de combate. O protagonista pensa que mesmo que tudo aquilo fosse de baixa qualidade, ainda assim são difíceis de conseguir neste mundo. Começando a correr, o boneco pula na roupa da garota, pensando que dessa vez iria descobrir seus segredos. Um tempo depois, Yutan chega em um prédio, pensando que deveria descobrir qual shampoo o protagonista usava porque era muito cheiroso. Dentro daquele edifício, a garota se aproxima de uma porta. Enquanto isso, uma pessoa diz que deveriam levantar suas taças para celebrar os recém-casados. Naquele lugar, um casamento acontecia e a mulher menciona que a noiva irá fazer um discurso. Pegando o microfone, a mulher agradece a todas as pessoas que vieram mesmo sem tempo. Enquanto isso, Yutan se senta no seu lugar, pensando que agora só deveria esperar tudo aquilo acabar. Depois de um tempo, a outra mulher declara que a cerimônia de casamento entre Linil e Xuxiu foi encerrada, e agora poderiam começar a festa. Voltando para os dois noivos, sua esposa questiona se estava muito cansado, mas o homem pede para não se preocupar porque só precisava trocar de roupa e beber algo. Enquanto conversavam, alguém se aproxima dos dois pombinhos. Aquela era Yutan, que estava na frente dos dois. Percebendo quem era o rapaz, fica desesperado. A noiva, por sua vez, pergunta se tinha algo de errado. Então Yutan fala que agora que seu desejo havia se realizado, já era a hora de ir. Começando a se transformar, o homem pergunta se ela achava que realizar seus desejos era tão fácil. No mesmo instante, aquele rapaz se transforma em um lobisomem. Quando ia atacar a garota, Yutan usa um talismã. Desviando do ataque com um pulo, saca sua espada, atacando o lobo por cima, que com um golpe é derrubado no chão.
Segurando seu pescoço, agradece a garota. E em questão de segundos sua cabeça desconecta do corpo. Desesperada, sua noiva tenta socorrer o homem. Em seus pensamentos pede desculpa para a mulher porque nunca mais poderia ver, mencionando que aquela forma era uma maneira estúpida de morrer. Voltando a ser humano, sua mulher corre para seus braços implorando para não morrer, ordenando chamarem uma ambulância para socorrê-lo. Furiosa, a mulher diz que iria matar a garota. Yutan, por sua vez, menciona que ela não conhecia seu marido pois era um especialista em drenar energia das mulheres, as transformando em escravas, dizendo que só estava fazendo seu trabalho e aquilo não era nada pessoal, usando um talismã para esquecerem de tudo que haviam presenciado. Logo após, a noiva acaba desmaiando. Ligando para alguém, Yutan fala que havia terminado seu trabalho e agora eles que deveriam cuidar do resto. Enquanto isso, aquele boneco cai da garota. Correndo em direção ao homem, Linmo percebe que aquilo era uma raposa metamorfa que seria muito útil. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você não quer perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Buerinho.